Olá, boas-vindas à nossa análise de hoje. O foco é legislação essencial para quem está mirando os concursos da Polícia Civil do Tocantins. Vamos mergulhar hoje nos artigos 11 a 20 do Estatuto dos Servidores da PCTO, que é a Lei número 3.461 de 2019. São artigos-chave, né? Falam de provimento, posse, exercício, jornada de trabalho, basicamente a porta de entrada na carreira. E claro, a gente vai ter que conectar isso tudo com as mudanças recentes da Lei 4.653, de abril de 2025. Ela deu uma boa mexida na estrutura dos cargos, né? Isso mesmo. É fundamental entender esses artigos. Eles são, assim, a base para compreender como começa o vínculo do servidor com a administração policial lá no Tocantins. E olha, não é só teoria não. As bancas de concurso, elas adoram cobrar esses detalhes, tanto em questão objetiva quanto em discursiva. É preciso ter muita atenção aos termos técnicos, sabe? E aos prazos também. É chave para o sucesso na prova. Perfeito, então vamos direto ao ponto. Começando pelo capítulo 2, que trata do provimento. Artigo 11. Ele diz: o provimento dos cargos faz-se mediante ato do chefe do Poder Executivo. Bem curtinho e direto. Sim, curto, mas com informação crucial. Provimento, veja bem, é o ato administrativo que preenche um cargo público que está vago. E a lei aqui define claramente quem tem essa competência. É o governador do estado, o chefe do Poder Executivo. Nas provas, é comum perguntarem isso, sabe? Quem é a autoridade competente para prover os cargos na PCTO? A resposta está aí, no artigo 11. Certo. E logo na sequência, o artigo 12 complementa: a investidura ocorre com a posse. O que significa exatamente essa investidura? Investidura. É o momento, digamos, mágico. É quando a pessoa aprovada deixa de ser só um candidato e passa a ser, de fato, um servidor público, com direitos, deveres, tudo que vem junto com o cargo. É como se fosse o ato de vestir a camisa oficialmente. E isso se concretiza com a posse. A posse é um ato formal que vem depois da nomeação. É muito importante ter essa sequência bem clara na cabeça. Primeiro o provimento, que é o ato de preencher. Depois, a nomeação, que é uma forma de provimento. Aí vem a posse, que é essa aceitação formal que gera a investidura. E, por fim, o exercício, que é quando começa o trabalho de fato. As bancas adoram tentar confundir esses conceitos. É um ponto clássico de pegadinha. Entendi. Faz todo sentido essa sequência. O artigo 13, então, ele vai listar as formas como esses cargos podem ser preenchidos. É uma lista até grande, né? E nomeação, e progressão, 3, remoção, 4, readaptação, 5, reversão, 6, reintegração, 7, recondução e 8, aproveitamento. Ufa! É uma lista considerável, sim. O legislador foi bem específico aqui. Ele listou as diferentes maneiras pelas quais um cargo pode ser ocupado ou até como um servidor pode voltar ao serviço depois de algum afastamento. Cada um desses nomes aí, nomeação, readaptação, reversão, reintegração, recondução, aproveitamento, cada um tem suas regras próprias, suas hipóteses de aplicação. Geralmente os detalhes estão em outras partes do Estatuto ou na legislação administrativa geral, né? São temas muito frequentes em prova de direito administrativo e estatutos. Ah, e um detalhe importante. Embora estejam na lista, a progressão e a remoção, elas têm uma natureza um pouquinho diferente das outras. Elas são mais sobre o desenvolvimento na carreira ou a mudança de local de trabalho para quem já é servidor, sabe? Não são bem formas de ingresso inicial ou de retorno depois de um rompimento de vínculo como as outras. Entendi a distinção. E o artigo 14 foca especificamente na nomeação. Diz assim: a nomeação precede a posse e faz-se. E, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento efetivo, e em comissão, para cargos de livre nomeação e exoneração. Qual a diferença principal aqui? Olha, essa diferença é crucial, fundamental mesmo. A nomeação em caráter efetivo do inciso 1 é a regra para quem passa em concurso público. É o caso dos cargos policiais.
É essa nomeação que, depois do estágio probatório, leva à tão sonhada estabilidade. Já a nomeação em comissão, do inciso 2, é para outra situação. São os cargos de chefia, direção, assessoramento, aqueles chamados cargos de confiança. São de livre escolha da autoridade competente, né? E também podem ser exonerados a qualquer momento, sem precisar de um processo administrativo disciplinar para perder esse cargo em comissão especificamente. Não exigem concurso para a função de confiança em si, mas, claro, podem ser ocupados por servidores que já são efetivos. Certo. Agora chegamos na posse, que está no artigo 15. O caput diz que ela acontece com a assinatura do termo, que pode ser físico ou eletrônico, e aí o servidor assume as atribuições, deveres, responsabilidades. O parágrafo 1º já traz um prazo. Diz que são 30 dias contados da publicação da nomeação. E ainda pode ser prorrogado por mais 30 dias, se a administração concordar. Esse prazo de 30 mais 30 é bem comum, né? É sim, bastante comum no serviço público brasileiro. O ponto-chave aqui são 30 dias corridos, contados a partir da publicação do ato de nomeação lá no Diário Oficial. E a prorrogação por mais 30 dias, atenção, não é automática. O interessado tem que pedir e a administração vai avaliar se concede ou não. Prazos são campeões de audiência em prova de concurso, viu? Tem que decorar. E perder a posse por não cumprir o prazo significa que a nomeação perde o efeito. Você quarto deixar isso bem claro. É um detalhe bobo que derruba muito candidato desatento. Nossa, sério mesmo. E o segundo desse mesmo artigo 15, ele traz uma lista enorme de situações. Fala que o prazo de posse pode ser contado de forma diferente para quem já é servidor público e está de licença ou afastado em algumas situações específicas. Parece bem detalhado isso. Esse parágrafo 2º é complexo. É um prato cheio para a banca criar questão com um caso hipotético, sabe? Basicamente, a ideia é a seguinte: se o nomeado já é servidor público e na data da nomeação ele está legalmente impedido de tomar posse, por exemplo, está de licença médica, licença maternidade, férias, serviço militar obrigatório, essas coisas, o prazo de 30 dias só começa a contar depois que esse impedimento acabar. Mas atenção, a lista de licenças e afastamentos que permitem isso, ela é taxativa. Ou seja, só valem as situações que estão escritinhas ali, nas alíneas A a F do inciso 1, A a G do inciso 2 e no inciso 3, que fala de férias. Não dá para inventar outra situação. E, de novo, precisa de requerimento do interessado. Memorizar essas hipóteses pode ser um diferencial importante na prova. Com certeza. O terceiro menciona a necessidade de apresentar documentos na posse. Coisas como declaração de bens, declaração sobre acumulação de cargos. Exato. Isso faz parte do rito da posse. Tem a ver com transparência, controle administrativo, moralidade. É padrão. E o parágrafo 4º, como você já adiantou, diz que se a posse não ocorrer no prazo legal, o ato de nomeação torna-se sem efeito. É um ponto final mesmo. É um ponto final. Perdeu o prazo, já era. A nomeação deixa de valer. Não tem muito o que fazer depois disso. E aí vem os parágrafos 5º e 6º que instituem o tal compromisso de honra. O texto é bem forte, né? Vou ler de novo. Prometo, na condição de policial civil, obedecer à Constituição Federal, Estadual e às leis e lutar contra a criminalidade em prol da justiça, arriscando a própria vida, se necessário for, na defesa da sociedade e dos cidadãos. Isso deve ter um peso simbólico muito grande para quem entra na carreira. Sem dúvida nenhuma, é um juramento solene. Geralmente é feito numa cerimônia formal, né? Marca a assunção consciente dos deveres, dos riscos da profissão policial. Reforça todo aquele compromisso ético, a disposição para o sacrifício pessoal, se necessário, em defesa da sociedade. O texto em si, por essa carga simbólica toda, pode até ser cobrado, talvez pedindo para identificar elementos essenciais desse compromisso, algo do tipo. Saindo um pouco da posse em si, o artigo 16 define quem é que dá a posse e também fala da inspeção médica. Olha só. Cumpre ao secretário de Estado da Segurança Pública dar posse a todos os servidores da Polícia Civil.
E o parágrafo único diz que a posse depende de inspeção prévia pela Junta Médica Oficial do Estado, que tem que atestar a aptidão física e mental. 2 pontos importantes aí nesse artigo 16. Primeiro, a competência para dar posse é centralizada. É do secretário da Segurança Pública para todos os servidores da PC. Segundo ponto, e muito importante, a inspeção médica prévia. Ela é requisito indispensável. Não adianta só passar no concurso, nas provas, no TAF, precisa ser considerado apto física e mentalmente pela Junta Médica Oficial do Estado. Só assim pode tomar posse. É um filtro final antes da investidura de fato. Entendido. Agora sim, chegamos ao exercício, no artigo 17. O caput define como o efetivo desempenho das atribuições do cargo ou função. E o parágrafo 1º já vem com um outro prazo, 15 dias contados da data da posse para o servidor entrar em exercício. E a consequência de não cumprir: exoneração do cargo ou tornar sem efeito a nomeação. Outro prazo curto e com consequência séria. Exatamente. A posse formaliza o vínculo, mas é o exercício que marca o início do trabalho de verdade. É quando o servidor começa a desempenhar as funções do cargo. E o prazo para isso é bem curto mesmo, só 15 dias depois da posse. Se não começar a exercer nesse período, a consequência é pesada. Exoneração, se já foi empossado, ou, como a lei fala, a insubsistência do ato de nomeação. Na prática, perde a vaga do mesmo jeito. É mais um prazo crítico que o candidato tem que ter na ponta da língua. Não pode vacilar. Os parágrafos 2º e 3º tratam do início do exercício para quem é designado para a função de confiança, com regras e prazos específicos também. E o parágrafo 4º diz que quem dá o exercício é a autoridade competente do órgão onde o servidor foi lotado. Mas o parágrafo 5º me chamou a atenção de novo. Ele define como atividade tipicamente policial o exercício de cargos de direção ou confiança na estrutura da segurança pública por servidores dos cargos policiais. Qual a implicação prática disso? Essa definição do parágrafo 5º é muito relevante, sim. Basicamente, ela está dizendo o seguinte: para os policiais civis dos cargos fins, delegados, agora os oficiais investigadores de polícia, peritos, papiloscopistas, se eles estiverem exercendo um cargo de chefia, de direção ou de confiança dentro da estrutura da Secretaria de Segurança Pública, da Direção-Geral da PC, da Corregedoria ou da Escola Superior de Polícia, isso também conta como atividade estritamente policial. E por que isso é importante? Para várias coisas. Por exemplo, para contagem de tempo, para aposentadoria especial policial, para receber algumas gratificações específicas da função ou até para manter certas prerrogativas ligadas à função policial, mesmo estando temporariamente num cargo de gestão. É uma proteção importante para a carreira. Entendi, faz sentido proteger essa contagem de tempo. O artigo 18 ele parece mais burocrático, né? Só reforça a necessidade de registrar tudo sobre o início, suspensão, interrupção e reinício do exercício lá na ficha funcional do servidor. Isso, é mais sobre o controle administrativo e a importância de ter o histórico funcional do servidor bem documentado. Já o artigo 19 estabelece um prazo para quem é movido de cidade. Servidor removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto à disposição, que tenha que ter exercício em outra sede, no mesmo ou em outro município, tem até 10 dias para retomar o efetivo desempenho das funções, incluindo o tempo necessário para o deslocamento até a nova sede. Exato. O artigo 19 trata dessa mobilidade entre municípios. O prazo máximo é de 10 dias, contados da publicação do ato que determinou a mudança, para o servidor se apresentar e começar a trabalhar na nova lotação. É um prazo para a pessoa se organizar, fazer a mudança, né? E importante, durante esses 10 dias, o subsídio continua sendo pago normalmente. Se o servidor estiver legalmente afastado, por exemplo, de licença médica, esse prazo de 10 dias só começa a contar depois que o afastamento terminar. É o que diz o primeiro parágrafo. E o segundo diz que o servidor pode abrir mão desse prazo, se quiser. Ele pode se apresentar antes dos 10 dias. Certo. E para fechar essa primeira parte, o artigo 20, sobre a jornada de trabalho. A regra geral que ela estabelece é de 40 horas semanais e fixa limites diários, mínimo de 6 e máximo de 8 horas. Correto. Essa é a jornada padrão, a regra geral para os servidores públicos civis no Tocantins, incluindo a Polícia Civil.
40 horas por semana. Mas a gente sabe que a atividade policial tem suas particularidades, né? Plantões, operações. Por isso, o segundo parágrafo desse artigo é tão importante. Ele permite que o secretário da Segurança Pública estabeleça regimes especiais de trabalho, como turnos ou plantões, que são super comuns na área policial. Nesses regimes especiais, a jornada diária pode ser diferente das 6 ou 8 horas, né? Pode ter plantão de 12 horas, 24 horas, desde que, claro, se respeite a carga horária total, seja ela semanal ou mensal, dependendo da escala definida. E o terceiro parágrafo traz uma exigência específica para quem ocupa cargo em comissão ou função de confiança. Diz que eles ficam sujeitos a regime integral e exclusiva dedicação ao serviço, podendo ser convocados sempre que houver interesse da administração pública. O que isso significa na prática, essa dedicação exclusiva? Significa disponibilidade total. Quem ocupa um cargo de chefia, de direção, de assessoramento ou uma função de confiança na PCTO não está sujeito àquela jornada fixa de 8 horas por dia ou 40 por semana. Espera-se dessa pessoa dedicação exclusiva, ou seja, ela tem que estar à disposição da administração sempre que for necessário, inclusive fora do horário normal de expediente, fins de semana, feriados, a qualquer momento. É uma exigência comum para esses cargos de liderança, dada a maior responsabilidade e a necessidade, muitas vezes, de resposta rápida a eventos urgentes. É um ponto que as bancas podem explorar para diferenciar as obrigações de um servidor no cargo efetivo comum daquele que está numa função de confiança. Perfeito. Cobrimos bem os artigos 11 a 20. Agora vamos para a segunda parte. Como aquela lei número 4.653 de 2025, que reestruturou os cargos, entra nessa história toda? Você mencionou lá no início que ela não alterou o texto desses artigos que a gente leu, mas impacta a aplicação deles, né? Exatamente. O texto dos artigos 11 a 20 da Lei 3.461 permaneceu o mesmo. Mas a mudança central que a Lei 4.653 trouxe foi a extinção dos cargos de agente de polícia e escrivão de polícia. E no lugar deles foi criado e unificado um novo cargo, o de oficial investigador de polícia. Essa reestruturação mexe diretamente com a aplicação prática dos artigos que a gente acabou de discutir. Como assim? Pode dar uns exemplos para a gente visualizar melhor esse impacto? Claro! Vamos conectar os pontos. Pensa comigo. No provimento e na investidura, artigos 11 a 16. Agora, quando o governador prover um cargo de investigação, artigo 11, quando houver a nomeação em caráter efetivo para essa área, artigo 14, quando o secretário da Segurança Pública der posse, artigo 16, e ocorrer a investidura, artigo 12, tudo isso será para o novo cargo de oficial investigador de polícia. Os requisitos de escolaridade, as atribuições do cargo, tudo isso mudou. Agora se refere a esse novo cargo unificado. Ah, entendi. A peça que se encaixa nesses artigos mudou? Exato. Outro exemplo. Nas formas de provimento, artigo 13. A própria Lei 4.653 deu um exemplo prático de uma daquelas formas listadas lá no artigo 13. Ela usou o aproveitamento. O artigo 2º da Lei 4.653 diz que os antigos agentes e escrivães foram aproveitados no novo cargo de oficial investigador. É um exemplo concreto de provimento derivado acontecendo. Interessante. E no exercício teve impacto também? Teve. E aqui tem um ponto bem crucial introduzido pela Lei 4.653. É o artigo 7º dessa nova lei. Ele criou uma condição especial para o exercício integral das atribuições pelos servidores que foram aproveitados, ou seja, os ex-agentes e ex-escrivães. Qual é a condição? Eles precisam concluir um curso de formação específico, que ainda será oferecido pela administração. Isso significa que, até eles concluírem esse curso, aquele efetivo desempenho das atribuições, que é o conceito do artigo 17 da Lei 3.461, pode ter alguma limitação prática para esse grupo específico. É uma nuance importante que surgiu com a reforma. Nossa, esse é um detalhe bem importante mesmo para quem já estava na carreira. Com certeza. E, por fim, pensando no juramento, artigo 15.5, e na atividade policial, artigo 17.5.
O juramento, com aquele texto forte que lemos, agora é prestado pelos ingressantes no cargo de oficial investigador de polícia. E aquela definição do que é atividade tipicamente policial para fins de ocupar cargo de chefia ou confiança, artigo 17.5, agora ela se aplica também aos ocupantes do novo cargo unificado, além dos delegados, peritos, etc. Fica bem claro o impacto indireto, mas muito significativo dessa reestruturação. E pensando agora na terceira parte, como isso tudo costuma ser cobrado nas provas de concurso? Quais são as armadilhas, os pontos que as bancas mais gostam de explorar nesses artigos 11 a 20 e na conexão com a Lei 4693? Para encontrar perguntas bem diretas sobre competência. Quem provê os cargos? Governador. Quem dá posse? Secretário da Segurança Pública. Isso é clássico. Diferenciação conceitual. O que é provimento, o que é investidura? Qual a diferença entre posse e exercício? Pedir para relacionar colunas, marcar a alternativa correta, cobrança literal de prazos, os 30 plus 30 para posse, os 15 dias por exercício, os 10 dias para se apresentar em outra cidade e, claro, as consequências de perder esses prazos, nomeação sem efeito, exoneração. Pedir para identificar as formas de provimento listadas no artigo 13. Ou então identificar as hipóteses que permitem prorrogar o prazo de posse lá do artigo 15, inciso 2º. Aquela lista taxativa é um prato cheio. Questões sobre jornada de trabalho. Qual a regra geral das 40 horas? Qual o regime especial de quem ocupa cargo em comissão dedicação exclusiva? Artigo 20. E sobre a Lei 4.653. Quais cargos foram extintos? Agente e escrivão. Qual o novo cargo unificado? Oficial investigador de polícia. E aquela condição do curso de formação para os servidores aproveitados. Isso é novidade quente, pode cair. Em estudos de caso, como eles podem aparecer? Nos estudos de caso, eles criam cenários para testar a aplicação da lei. Por exemplo, fulano foi nomeado, mas ficou doente antes da posse. Ele tem direito à prorrogação do prazo? Aí o candidato tem que analisar o artigo 15, parágrafo 1º e 2º, ver se a doença se encaixa nas hipóteses. Ou então, ciclano foi removido de Palmas para Guaína. Qual o último dia para ele se apresentar na nova delegacia? O candidato tem que saber aplicar o prazo de 10 dias do artigo 19. Um caso mais atual. Beltrano era agente de polícia antes de 2025. Qual a situação dele hoje como oficial investigador? Ele já pode exercer todas as atribuições? Precisa fazer algum curso? Aí entra a Lei 4.653 e o artigo 7º dela. Entendi. E em provas discursivas ou peças práticas? Aí a cobrança pode ser mais aprofundada, em questões discursivas. Podem pedir para descrever todo o caminho do servidor, desde a nomeação até o início do exercício, detalhando os atos, os prazos, os requisitos de cada etapa. Artes 14 a 17. Podem pedir para conceituar provimento e explicar as formas listadas no artigo 13, às vezes até comparando duas delas, tipo reintegração e reversão. Discorrer sobre a posse, qual a natureza jurídica dela, quais os requisitos formais e qual o significado daquele compromisso de honra do artigo 15. E claro, um tema quente para a discursiva seria analisar as implicações jurídicas e administrativas da unificação dos cargos de agente e escrivão em oficial investigador de polícia, que foi feita pela Lei 4.653. A dica final que eu dou é: foco nos detalhes. Os conceitos têm que ser precisos, as autoridades competentes corretas, os prazos exatos, aquelas listas que a lei diz que são únicas, as taxativas, têm que estar na memória. O legislador foi bem minucioso nesses artigos iniciais do Estatuto, sabe? E é justamente essa minúcia, esses detalhes, que as bancas costumam testar para separar os candidatos mais bem preparados. Excelente síntese. Recapitulando então o que a gente viu hoje, passamos pelos fundamentos do ingresso na Polícia Civil do Tocantins, provimento, investidura, posse, exercício e jornada de trabalho, analisando os artigos 11 a 20 da Lei 3.461, de 2019, e, muito importante, entendemos como a nova Lei 4.653, de 2025, com a criação do cargo de oficial investigador de polícia, reconfigurou a aplicação prática disso tudo, especialmente
com a questão do aproveitamento dos antigos cargos e a pendência do curso de formação específico para alguns servidores. Exato. Cobrimos os pontos essenciais. E, para fechar, eu gostaria de deixar uma reflexão final para o pessoal que está estudando, pensando não só em passar no concurso, mas na carreira lá dentro. Essa unificação dos cargos de agente e escrivão no novo oficial e investigador de polícia é uma mudança estrutural bem grande, né? Vale a pena pensar. Como será que isso vai impactar a dinâmica do trabalho investigativo lá na ponta, no dia a dia da delegacia? Será que vai melhorar a eficiência? Ou pode gerar novos desafios, talvez de adaptação, de necessidade de especialização dentro desse cargo único? Ir além da memorização da lei seca e pensar nessas implicações práticas pode dar uma visão mais profunda da instituição que se pretende integrar. É algo para se refletir. Uma provocação muito pertinente, sem dúvida, para quem almeja construir uma carreira na instituição. Com isso, a gente conclui nossa análise focada nos artigos 11 a 20 do Estatuto da PCTO e suas importantes conexões com a legislação mais recente. O estudo atento e minucioso desses detalhes é, sem dúvida, um passo crucial para uma excelente preparação.